Amém? Boa noite. Vamos estudar a Bíblia. Estamos avançando no livro de Apocalipse e hoje chegamos ao capítulo 18. Nós vamos estudar Apocalipse 18, de 1 a 8. Deixa eu ver aqui. De 1 a 7. Eu estava estudando esse texto e vendo que o céu está mais próximo de nós do que nós imaginamos. O céu e a terra estão muito próximos. E esse texto, não diferente dos outros textos que lemos desde o início, de Apocalipse até agora, mas ele mostra que o céu e a terra estão tão próximos e tem uma ligação tão grande. O céu não deixa de cuidar da terra. E eu fiquei estudando esse texto e vendo assim, a ação do céu sobre a terra. Então eu quero abrir aqui com você Apocalipse 18, versículo 1. Vamos ler até o versículo 8. Até o 8. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda, detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu, dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe em retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro, segundo as suas obras. E no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria. Dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Amém? Vamos orar. Pai, agradecemos a Ti pela leitura da Tua palavra. Pedimos a Ti que fale conosco, que o Senhor possa trazer revelação da Tua palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Eu lendo esse texto, eu fiquei contemplando os cuidados de Deus. Deus ama a humanidade. A humanidade está no coração de Deus. Tanto que João 3,16, que é o texto áureo, é um texto que eu gosto muito, e diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito
para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus deu Jesus, Ele entregou Jesus para morrer na terra pela humanidade, mas só vai ser salvo aqueles que crerem nele. Mas Ele não deixou de morrer pela humanidade. Ele morreu, mas para que a gente alcance a salvação, a graça de Deus, nós precisamos crer que Jesus é o Filho de Deus. Mas aqui, o que a gente vê? Em todos os estudos eu tenho procurado falar sobre essa missão que Deus deu a João. João estava na ilha de Patmos e o Senhor o chama para subir ao céu. Suba para cá, né? Foi o que nós vimos lá no início. Ele sobe e o Senhor começa a mostrar um futuro para ele. E aí, agora, depois, né, que a gente viu aqui muitas coisas, né? A gente chegou no capítulo 17, né? A gente viu os flagelos no 16, e depois a gente chega no 17, a gente vê Deus falando sobre a mulher, né? Assentada e tal. Agora a gente cai aqui no capítulo 18 e João continua fazendo uma narração daquilo que ele já havia falado antes. Então ele diz: depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade e a terra se iluminou com a sua glória. Então veja só, o céu e a terra estão perto. Os anjos do Senhor agindo na terra. E assim, na nossa cabeça humana, parece estranho, né? A gente olhar assim para o céu e falar assim: poxa, como? Né? Há vida no céu. E o céu e a terra se conversam. Não é estranho? A gente não tem aeronave, né? A gente não tem uma nave que vá ao céu. A gente vê aí os foguetes, vão aí no espaço e tal, mas o céu está muito acima disso. Mas parece assim que é algo tão distante que não tem como ter uma conversa entre o céu e a terra. Mas a gente vê aqui, pela palavra de Deus, que o céu e a terra estão muito perto. Então aqui João fala que ele vê o anjo descer do céu, né? E ele fala que esse anjo tinha grande autoridade e a terra se iluminou com a sua glória. Nós devemos nos preocupar com o céu. A Bíblia fala de eternidade no céu. A Bíblia fala de sinais. Ela fala da volta de Cristo. Então tem gente que está vivendo absolutamente, achando que não há conversa entre o céu e a terra, né? Tem gente achando que vive a vida na terra e depois morreu, é sepultado e acabou. Não, tem coisa ainda. E uma coisa que eu acho muito interessante é que a morte, quando a gente fala de morte, a gente pensa o quê? De algo que acabou, né? O ser fica inanimado. Não, quem fica inanimado é o corpo. A morte, a Bíblia ela fala que há uma morte chamada de morte eterna, que na verdade é uma vida de derrota. A morte eterna não é que acabou as atividades dele e agora ele está inanimado. Não. A morte eterna, na verdade, é uma vida eterna de derrota, de sofrimento, de angústia e dor. Então, quando João fala aqui, agora ele vai, no versículo 2, ele vai falar sobre a Babilônia, e o anjo brada com uma voz forte, dizendo que a Babilônia caiu. O que é a Babilônia? A Babilônia é a capital do pecado.
onde o pecado era livre e abundante, onde as pessoas não se preocupavam com a verdade. Mas essa Babilônia ainda está aí. O que João está falando aqui ainda não aconteceu. É coisa que vai acontecer. Não sabemos quando, é o tempo de Deus, né? Não é no nosso tempo, Cronos, é no Kairos, tempo oportuno, tempo do Senhor, e aí vai acontecer. E João viu já o anjo bradando, gritando bem forte que a Babilônia caiu. Isso é, a capital do pecado. E ela existe hoje? Existe hoje. Quem ama o pecado vive na Babilônia. E quando a Babilônia cair, quem ama o pecado vai cair com ela. Mas quem vai julgar isso? São os juízes terrenos? Não. A gente vai ver nesse texto que quem julga é o Senhor, o Todo-Poderoso. Então aqui do capítulo 18, no versículo 1 ao 19, no versículo 5, fala sobre a destruição da Babilônia, que foi predita lá no capítulo 17 que vimos na semana passada, né? Mas vamos então entrar aqui no versículo 2. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo o gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Olha, a Babilônia é uma cidade de portas abertas, onde as pessoas entram e saem sem compromisso. Elas fazem o que elas acham que devem fazer. É como no livro de Juízes. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de observar no livro de Juízes. Quando morria um juiz, o que acontecia? A humanidade caía no pecado. A humanidade não queria saber. Aí Deus levantava um juiz. Ele vinha e colocava ordem, a humanidade obedecia. Obedecia por quê? Porque tinha alguém ali para olhar, né, para fiscalizar. Mas quando o juiz morria, a humanidade caía no pecado. E assim é a humanidade até hoje. Se não tiver alguém para guiar, né, para dizer, o caminho é esse, a humanidade vai andar errada. Eu estava outro dia assistindo uma entrevista de um empresário. Ele disse que ele tinha uma empresa muito grande, mas pela manhã ele estava na empresa, e pela manhã a produção dele era maravilhosa, mas à tarde ele não estava, toda a tarde ele saía, não estava na empresa, e a produção da empresa, ó, ia lá embaixo. E ele foi se aconselhar com o psicólogo, e o psicólogo fala com ele o seguinte: o senhor faz o seguinte, o senhor vai fazer o seguinte agora, ó. O senhor vai pegar uma caixa e todos os dias o senhor vai de manhã ao meio-dia e no final da tarde, e o senhor vai passar com essa caixa na sua linha de produção. E o homem: mas o que tem nessa caixa? Não, o senhor faça isso. E o homem pegou a caixa todo dia, de manhã ao meio-dia e no final da tarde. Final do mês, e aí, como é que foi a sua produção? Maravilhosa. E aí, esse homem também ficou encucado. Aí, mas, por favor, doutor, me diga, o que houve? Por que essa caixa? E ele disse: o problema ali não era a caixa.
O problema ali era a sua presença. Quando o Senhor estava presente, os seus funcionários trabalhavam. Quando o Senhor estava ausente, eles não trabalhavam. Por isso que a produção da tarde era ruim. É mesmo? Assim, irmãos, somos nós sem Deus. Se Deus não estiver na nossa vida, nós vamos fazer o quê? Tendemos a buscar as coisas do céu? Não. Vamos buscar as coisas que satisfazem a nossa vontade carnal. E assim é a Babilônia. A Babilônia é uma cidade de portas abertas. O pecado reina. O pecado vive. Ele nasceu lá. Ele mora lá. Ele vai viver sempre lá. Então a humanidade corre para a Babilônia. Facilidade. A Bíblia fala de um caminho largo, né? Há dois caminhos. Um caminho é largo. E esse caminho largo, ele é colorido. Ele é claro, ele é liso. Isso é um caminho de facilidade. Mas a Bíblia fala de um caminho estreito, né? Uma porta estreita, um caminho apertado, e as pessoas vão ter que passar por ele para chegar ao céu. Então aqui, João estava dizendo que ele vê o anjo descendo, o anjo grita que a Babilônia caiu. Isso é, o pecado terá fim. A Babilônia terá fim. Então hoje parece tudo bonito, tudo bacana, né? Está lá todo mundo no esquindô, é uma coisa agradável, mas isso terá fim. E o fim será diante do juiz que é todo poderoso. Aí no verso 3, veja: pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Veja só o poder que tem a Babilônia. Ela atinge todas as nações do mundo. Ela é uma porta aberta para todas as nações. A humanidade do mundo inteiro bebe do vinho da prostituição da Babilônia. E João disse, veja aí: com ela se prostituem os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Luxúria fala de pecado sexual. Então, a Babilônia é uma porta aberta para todo tipo de pecado. E o verso 4: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. A Babilônia vai ser flagelada, ela vai sofrer, mas há uma palavra de Deus para nós, o seu povo: sai do meio dela. Isso é, o pecado não pertence a nós. Nós não podemos andar na Babilônia para pecar. Podemos entrar na Babilônia para levar a palavra de vida, mas não para nos abraçarmos com a sua luxúria, não para nos abraçarmos com a sua prostituição. Essa prostituição aqui, ela vem do Velho Testamento, quando os hebreus entendiam que quem adorasse a um Deus que não fosse o Deus Todo-Poderoso, o Deus que fez os céus e a terra, ele estava em prostituição. Então essa palavra vem e ela chega até o Apocalipse, né, de uma forma bem agressiva, mostrando que quando se nós nos desviarmos do caminho do Senhor e formos buscar um outro caminho, um outro Deus que nos satisfaça, isso é prostituição. Aí a gente vai para o versículo 5, né? E aqui no versículo 4, ainda nesse conselho, é um conselho maravilhoso de Deus para nós. Ele manda a gente se retirar do meio dessa Babilônia, isso é, dessa cidade de pecado, desse mundo pecaminoso, para que a gente não venha sofrer. Veja o amor de Deus nisso. O Senhor nos adverte para que a gente não venha sofrer os flagelos
Porque os flagelos da Babilônia, olha, flagelos são coisas pesadas. Nós estudamos dias atrás, quando o Senhor falou para João que o povo que teria a marca da besta, ou que não tivesse o nome no livro da vida do Cordeiro, receberia o quê? 5 meses de picada de gafanhoto, como se fosse escorpião. Jesus! E depois a gente viu outros flagelos, outros tipos de sofrimento que esse povo vai ter. Verso 5. Porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Veja que relato. Tem gente achando que Deus não está vendo, Ele está escondido em algum canto, e ele acha que por estar escondido, ele ou ela, né? Por estar escondido em algum canto, num lugar que não tem ninguém, ele pode fazer o que ele acha que deve fazer e que ninguém está vendo. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Provérbios 15:3. Então o Senhor está vendo tudo, e tudo é anotado. E não tem, olha, eu imagino que Deus tem uma sala com um telão bem gigante, né? E todos os nossos atos são filmados. E no dia do Senhor Ele vai ligar o telão e vai falar assim: aquele ali é você? Sim. Então dá uma olhada aí que você fez. Aí você vai ficar olhando a tela lá. Pediu perdão? Não pedi perdão, não pediu não, tá lá, ó. Quando pede perdão, tem uma luz verde, um risco verde. Quando não pede perdão, está em vermelho. Está em vermelho lá. E aí? Eu imagino isso, tá? Não estou dizendo que está na Bíblia não. Pelo amor de Deus, é coisa minha, tá? Eu estou fazendo aqui uma caricatura daquilo que eu imagino, para a gente entender melhor, né? Então tudo aquilo que foi praticado pela Babilônia estava nos olhos do Senhor. Ele viu. Mas veja o verso 6. Dai-lhe em retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro segundo as suas obras. E no cálice que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. E tudo aquilo que a Babilônia fez, período da Inquisição. Quando você olha para Hebreus 11, você vê pessoas cerradas ao meio, pessoas que foram perseguidas, foram mortas, crucificadas, né? Como Jesus foi crucificado, foi julgado pelos homens, foi crucificado. Estevão foi apedrejado. E outros, né? Muitos outros casos na Bíblia e fora da Bíblia. Tudo isso vai ter o seu julgamento. E não tem como dizer: Senhor, poxa, foi mal, me perdoa aí. Já era, irmão. Se não pediu perdão quando tinha oportunidade, agora não vai ter no dia do juízo. Já era, ali já foi. Mas vamos ver, versículo 7, veja aí. O quanto a si mesma se glorificou. Então a Babilônia batia no peito, né? Ela se glorificava. É assim que vive o povo no mundo, né? Quem é Jesus? Que Jesus o quê? Que Deus? Esse negócio de céu, esse negócio de Bíblia, isso é coisa dos crentes, né? Os crentes estão variando aí nessas coisas aí. É mesmo? Então veja aí. O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria. Dar-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, portanto nunca hei de ver. Olha só. Mas agora vem uma palavra dura para a Babilônia. Veja aí o verso 8. Por isso, em um só dia, sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo.
porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Irmãos, o pecado é bonito. O pecado não é feio. O pecado é bonito. O pecado tem bom sabor. Se ele tivesse um sabor ruim, as pessoas não procuravam ele. Se o pecado fosse feio, ninguém queria procurar o pecado. Só que o pecado é apenas uma capa. É engano. Os olhos veem coisas que não existem. É como se a pessoa estivesse no deserto com muita sede e ela vai ver o que na frente dela? Com muita sede. Você vai ver um oásis, você vai ver um lago, você vai ver águas lindas, maravilhosas. E você vai andando para aquele lugar desesperado, eu quero água, eu quero água, eu quero água. E você vai andar léguas e você não vai encontrar esse lago. Assim é o pecado. Ele engana. As pessoas vão correndo para ele, mas a Bíblia diz que o final do pecado é morte. Então, o que João estava falando da Babilônia, aí tem gente achando, mas é aquela Babilônia lá atrás, né, que foi dita pelos profetas. Sim, é a mesma, só que ela ainda está aí. Ela está misturada, e a gente viu que todas as nações do mundo têm acesso à Babilônia. Por quê? Porque ela está aí. Mas o dia dela vai chegar. E nesse dia o anjo vai bradar com força, dizendo que a Babilônia caiu. E quando a Babilônia cair, o que vai acontecer? Todos aqueles que estão agarrados, sorvendo do vinho da Babilônia, cairão junto com ela. Não importa se é no Brasil ou fora do Brasil. É no Japão, é lá no Oriente, é na África, é no Brasil, é na Oceania. Não importa, a Babilônia está aí. E todos aqueles que estiverem agarrados, sorvendo do seu vinho, vivendo da luxúria da Babilônia, cairá. E não vai ser julgado por juiz terreno nenhum. O texto no versículo 8 diz que porque o poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Então quem vai julgar a Babilônia é o reto juiz. Mas há uma palavra para nós nesse texto, né? E eu quero fechar de novo com essa palavra, no versículo 4, que João ouve uma voz do céu. E quem fala do céu para nós é o poderoso do rei da terra. Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, e para não participardes dos seus flagelos. Deus não tem sofrimento para a igreja. O que Deus tem para a igreja é bênção e eternidade no céu. Mas para quem se agarra à Babilônia, é sofrimento, flagelos pesados e eternidade perdida. Aí alguém diz assim, a eternidade será no inferno. Não, será não. Tem muita gente com medo do inferno, mas tem algo pior do que o inferno, que até o inferno vai cair lá, que é o lago que arde com fogo e enxofre. Ninguém fala disso, né? Ninguém fala dele. As pessoas acham que há uma eternidade que vai terminar, que vai para o céu, né? E uma eternidade que vai para o inferno. Não. Para o céu sim. Mas a eternidade que as pessoas acham que vai para o inferno, não vai ser no inferno, vai ser no lago que arde com fogo e enxofre. É muito pior do que o inferno, porque a Bíblia diz que até o inferno vai ser lançado lá. Então, irmãos, precisamos pedir ao Senhor que nos ajude, porque se Ele não cuidar de nós, nós estamos perdidos. Mas Ele só vai cuidar quando nós pedirmos, quando nós fizermos a nossa parte. Amém?
Vamos orar? A nossa oração deve ser como aquela oração daquele homem que entrou no templo, batendo no peito, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Porque muitas vezes, né, alguém acha que, eu sou forte. Forte é Jesus, irmãos. Forte é Jesus. Nós somos fracos. E tem até uma canção aqui que diz assim, eu sei que sou fraco, mas Cristo é forte, e mesmo caído, Ele me levanta. Jesus é amor, e o amor é mais forte que a morte. Jesus é amor. Pai, agradecemos a Ti pela Tua palavra. Pedimos a Ti, Senhor, que nos ajude a cumprir o que está escrito. Agradecemos a Ti, Senhor, com o conselho que o Senhor nos deu no versículo 4, chamando a nossa atenção para que nós não venhamos estar envolvidos com a Babilônia, com os seus pecados, com a sua luxúria, para não sofrermos os danos, os flagelos que ela sofrerá. Agradecemos a Ti, Senhor, por esse carinho maravilhoso. O Senhor olha para nós e diz: sai do meio dela, povo meu. O Senhor mostra para nós que nós somos propriedade exclusiva Tua, como está escrito na Tua palavra. Obrigado, Senhor. Somos gratos a Ti, pedimos a Ti que nos ajude, nos fortaleça, que a Tua palavra permaneça em nós, que a Tua palavra dê direção às nossas vidas, e que sejamos sempre alcançados por esta graça. E agora pedimos a Ti que venha nos despedir em paz, Senhor, nos levando em segurança aos nossos lares, nos abençoando, nos guardando, livrando do mal. Abençoe a nossa noite, abençoe a nossa semana. Que seja, Pai, uma noite de paz e descanso, uma semana de vitória, uma semana de conquista para todos nós, e que o Senhor possa nos livrar de todo tipo de mal, em nome de Jesus. Igreja de Cristo, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sigam com todos, desde agora para sempre. Que a amada Igreja do Senhor diga amém. Amém? Deus abençoe os irmãos. Tenham uma boa semana em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida também, que está aí do outro lado, tá? Que Deus derrame graça no seu coração, te abençoe, te guarde juntamente com sua família, tá? Deixe seu like aí no canal, se inscreva se você não é inscrito, tá? E vamos nessa. Deus abençoe.